Olá, tudo bem? Um bom domingo para vocês. Como é que passaram a semana? Espero que vocês tenham visto o que eu postei, todas as mensagens todos os dias, na segunda, na terça, na quarta, que é a nossa meditação diária. Eu atrasei um pouquinho porque eu tô sem internet, minha internet está horrível. Então eu faço à medida que eu posso. Vocês viram que está um pouco atrasado, né? Mas espero que vocês, hoje, como vocês vão acompanhar a nossa lição, espero que estejam acompanhando, vocês tenham a facilidade lá de ler. Eu fiz daquela forma para que você possa até, no fone de ouvido, você escuta a mensagem, né? Para facilitar um pouco. E a nossa meditação hoje é brincadeira é coisa séria, é uma coisa muito interessante. O nosso texto base está lá em Provérbios 26, de 18 a 19. Peguei aqui algumas traduções da revista, que é interessante. Que uma delas diz assim: assim como o culpado é o que, para se divertir, atira setas e dardos que matam alguém, assim é aquele que, usando de fraude, prejudica o seu amigo e depois de ter apanhado, diz: ah, depois de ter apanhado ele numa fraude, num engano, falou assim: ah, eu fiz isso por brincadeira. Ô, cara, desculpa, foi sem querer. Nós sabemos que isso é uma coisa horrorosa, né? A Bíblia está dizendo aqui, nós acompanhamos, falou assim, isso é uma grande tolice, né? A pessoa fazer isso. Em alguns outros traduções diz assim: o homem que mente para seu amigo e depois diz, não ligue, era só brincadeira, é tão perigoso quanto um louco levando uma arma e dando tiros para todos os lados. Quer dizer, você machuca a pessoa, como nós vemos lá o texto de Provérbios, você magoa a pessoa, aí depois você fala assim, ah, foi brincadeira, eu tava brincando. Ou se não diz assim, coisa até pior, né? Fala assim, foi sem querer. Isso é horrível. Não podemos fazer, nós temos que ter caráter, nós temos que ter pessoas que assumem o que fala, ter responsabilidade no falar, na brincadeira, porque brincar, nós podemos brincar. A Bíblia diz que nós podemos brincar, temos momentos de alegria, temos momentos de diversão, mas tudo isso com responsabilidade. Tudo isso nós fazemos, não damos risada da pessoa, e sim da situação. Você rir, você se divertir, é uma coisa sadia, né? É maravilhoso você estar no meio dos amigos, brincando, conversando, todo mundo se divertindo. Isso é saudável, isso é maravilhoso, mas de uma forma equilibrada. Até na Bíblia nós vemos coisas engraçadas, né? Quando nós pegamos lá em Gênesis 18, no capítulo 18, de 1 a 15, nós vemos aquele relato de Abraão com Sara, quando Abraão é visitado por três anjos, né, que algumas pessoas, os teólogos, na teologia, isso é uma teofania, é próprio Deus visitando as pessoas, e de repente um anjo diz para ele assim, na primavera do ano que vem a sua esposa dará filho, dará luz a um filho. E ela, atrás da cortina, começa a rir, dá risada. Aí ela riu. Aí o anjo falou assim, você riu? Ela falou, não, eu não ri. Né? E é engraçado a situação, porque ela estava 24 anos esperando esse filho. Foi uma profecia, e quando de repente o próprio Deus vem e fala isso para Abraão, ela acha, poxa, eu estou 24 anos esperando de novo, não é possível, né? É uma situação engraçada, humanamente engraçada, mas era o próprio Deus dizendo para ela que ela ia ter a promessa de 24 anos atrás, ia se fazer na primavera do ano que vem. Né? E ela riu. Assim, eu estou 24 anos esperando, de repente alguém me fala de novo. Ah, não, eu não vou ficar esperando de novo. Ela já tinha passado da idade de ter filho. Né? Era uma coisa que para ela era muito engraçado. Alguém falar aquilo para ela naquele momento, naquela situação. A responsabilidade é muito bom. Né? Mas antes de brincar, é bom que se tenha em mente, no próprio coração, que nós somos cristãos, devemos fazer brincadeiras sadias, brincadeiras tranquilas, né? Onde você não precisa magoar ninguém para se divertir, onde você não precisa fazer mal para alguém. Né? Brincadeira sadia é você rir da situação, você não rir da pessoa. Você não precisa que uma pessoa seja constrangida, que uma pessoa saia mal de um ambiente onde todo mundo dá risada dela para você se divertir. Isso não pode acontecer. Né? Você constranger as pessoas, para que imagina, tem 20 pessoas,
19 dá risada e uma fica constrangida, isso não é brincadeira, né? Isso não é uma coisa bacana, não é uma coisa legal, não é um ambiente sadio para diversão. Ah, eu quero me divertir, vou me divertir com a cara de alguém? Não, posso rir de uma situação, de algo que aconteceu, mas rir da cara da pessoa, não, constranger a pessoa em um grupo para se divertir deixa uma pessoa mal, constrangida, chateada, as pessoas nervosas. Quando você está num ambiente de brincadeira e uma pessoa só chateada e nervosa, não foi bacana o que você fez, não foi legal. Né? Só há uma maneira de você corrigir isso. Ao invés de você falar, poxa, foi mal. Ao invés de você falar assim, ô cara, brincadeira, nós estamos brincando. Ah, não sei, você já constrangeu a pessoa. Constranger é uma coisa muito séria. Você deve chegar até ela e falar assim, não, não foi uma brincadeira legal. Um riu, vários riu e uma pessoa ficou ferida, ficou chateada, ficou nervosa, tem alguma coisa errada. O que tem que ser feito? Peça perdão para essa pessoa. Né? Corrija o que você fez. Nós não precisamos magoar ninguém para se divertir. Isso não é legal. Nossa brincadeira é sadia, nossa conversa ela é diferente das outras pessoas. Hoje em dia as pessoas não medem esforço para ferir os outros, para dar risada dos outros. Alguém tem um pé torto, alguém tem um problema. O problema é que constrange a pessoa, magoa a pessoa há muitos anos. Aí num determinado momento, para a diversão de todos, alguém confronta a pessoa com esse problema ainda dando risada. Né? Isso não é legal, não é bacana. O cristão, ele não tem isso em mente. A brincadeira do cristão, ela é sadia. Todos dão risada. Vou dar risada de uma situação, sem constranger ninguém, sem buscar massacrar alguém por um erro que ela cometeu, por um acidente que aconteceu. O pior ainda é quando você constrange essa pessoa e, além de constranger, você engana. Por exemplo, você sabe essas pegadinhas que existem hoje? Brincar, umas brincadeiras tolas, uma pegadinha, a pessoa passa por vamos fazer uma brincadeira onde a pessoa não sabe o que está acontecendo, ela vai ser enganada, né? É um truque, né? Fazer um cenário só para enganar. Muitas vezes as pessoas dão muita risada com isso, enquanto as pessoas são constrangidas. Eu vejo cada pegadinha onde é um absurdo, um absurdo. Para nos divertir, nós não precisamos disso. Fazer alguém perder tempo, provocar a ira de alguém para diversão, isso não é sadio. Né? Não adianta depois você falar assim, desculpa, foi sem querer, foi brincadeira, não. É pior ainda quando as pessoas se portam dessa forma. É brincadeira, a gente estava só brincando, foi só uma armação. Né? Poxa vida, não foi bacana. Lá em Gênesis 38, que nós vimos durante a semana, 38 de 1 a 30, nós vimos a história de Judá e de Tamar. Como Tamar ela enganou Judá, né? E como Judá enganou Tamar também, falando que ia dar o seu filho para ela, que ela podia ir embora para casa, que Tamar podia ir embora para casa, que quando ele crescesse, ele substituiria o filho, os dois filhos que haviam morrido, né? Que era uma lei, e de repente ele enganou. Ele enganou e ela também, posteriormente, depois, o enganou, se colocando um véu em sua cabeça, se fazendo prostituta, e ele acabou ela engravidando, né, tendo dentro do ventre dela uma semente de Judá que era de direito dela, mas não deveria ser da forma que foi. Se não houvesse o engano, não teria acontecido um incesto, né, como ele fez. Ele teve um filho com a sua nora, algo terrível. Não poderia ter acontecido. Então o engano não é uma coisa boa. Quando a gente olha para esse texto, a gente fica chateado. O que houve? Do começo ao fim é só engano. Né? Ele sai da sua parentela, ele vai para um lugar longe, sai dos caminhos do Senhor, vai para um lugar onde o Velho Testamento condena essa mistura de raça. E ele sai da sua terra, vai para uma terra, vai para Cananéia, chega lá, ele entra na casa de Adulão, e lá ele conhece a sua esposa, outra pessoa. Ele escolheu, teve 3 filhos com essa mulher. Aí ele escolheu o filho, uma esposa para o filho, esse filho morre, depois ela casa com o segundo morre. Para não morrer o terceiro, ele engana ela, vai para lá quando ele crescer. Quer dizer, o engano não é uma coisa boa, o engano não é uma coisa legal. Partindo do princípio de que engano, não é brincadeira. Ah, mas eu estava só brincando. Tá, para você brincar, você usou o engano. Nós não precisamos disso. A nossa diversão
ela não está baseada nessas coisas, né? A nossa diversão é para a alegria de todo mundo, para a alegria da minha turma, para a alegria de quem está do meu lado, não para constrangimento, para que as pessoas sintam assim, poxa vida, eu não queria que ninguém tocasse nesse assunto, vocês brincaram comigo. Aí, brincadeira, a gente está brincando, poxa, você não aguenta a brincadeira. Eu acho que o que a gente não quer pra gente, a gente não quer pra ninguém, né? Constrangimento é algo terrível. Engano é pior ainda. Como falar, a gente está falando em engano, né? Porque se divertir sem ferir as pessoas, se divertir, dar risada sem ferir ninguém, essa é a nossa meta, isso é o que nós queremos. Engano é uma coisa terrível, nós falamos de Gênesis 38, do capítulo 1 a 30, e também temos Mateus, do capítulo 4, o capítulo 4, do versículo de 1 a 11, que a gente vê como o diabo brincava com as palavras, né? Enquanto o Jesus Cristo estava em um jejum de 40 dias e 40 noites, ele viu a fraqueza em Cristo, porque ele veio como homem. Um jejum de 40 dias e 40 noites deixa a pessoa muito debilitada. Em função disso, o diabo começou a brincar ali com as palavras, para ver se Jesus caía em alguma coisa, mas Jesus estava baseado na palavra de Deus. Então nós vemos aquelas respostas de Jesus, que eram respostas bíblicas, e o diabo brincando com a palavra. Né? Se atira daqui, se tu não é filho de Deus, atira-te daqui, transforma essas pedras em pães. Né? Se tu prostrares diante de mim, eu te darei todos os reinos da terra. Parece, às vezes, umas propostas grandiosas, né? Se você for ver humanamente, é capaz de alguém ficar pensando, deixa eu ver se isso, né? Mas na realidade é uma brincadeira, ele está ali brincando com as palavras, é um engano, né? Cada frase que foi dita ali foi um engano, e Jesus respondeu com a palavra de Deus, ele respondeu com a verdade. Você pode se divertir, você pode ficar muito contente com seus amigos, isso é maravilhoso, isso faz bem para a alma, mas você não pode ser uma pessoa dissimulada. Né? Eu estou fazendo algo de ruim para uma pessoa e estou ali achando que não, aí depois eu faço desculpas, olha, sabe, eu não entendi o que eu estava fazendo, eu pensei que você não ia ficar chateado. Não, não existe isso não. Às vezes a gente quer dar uma de comediante, ou fazer um stand-up com a vida de alguém, e esse alguém está se machucando, tá sendo magoado ali, e a gente está achando que está abafando, é desse jeito mesmo a brincadeira. Isso não é brincadeira. Há uma coisa bem diferente do que é ser dissimulado, como o diabo foi ali no deserto com Jesus. Ele foi dissimulado. Né? Ele estava ali, transforma essas pedras em pães. Você não é filho de Deus? Você não é, você tem que provar, cara. Né? Às vezes nós não temos essa coisa, como eu falei na lição, durante a semana, às vezes alguém fala para você assim, você está nessa situação, você está desempregado, ou sei lá, você está passando, você tem uma doença, poxa vida, você não é filho de Deus, é para que é a mesma coisa do diabo falar assim, tu não és filho de Deus, atira-te daqui. Nós não temos que provar nada para ninguém. E nós não podemos ser dissimulados também. Simulados com a verdade. Nós conhecemos a verdade. E nós não precisamos disso para uma simples diversão. Ser dissimulado, ter consciência do que é certo e fazer errado, como se não conhecesse, como se estivesse ali, para ser engraçado às vezes, não é muito bom. Lá em Êxodo capítulo 20, no versículo 7, a versão diz assim que nós não devemos, você não pode tomar o nome do Senhor em vão, porque Ele não tomará você por inocente. Não tome o nome do teu Deus em vão, porque Ele não vai ter você por inocente. Ou seja, se a gente sabe quem é Deus, se a gente teme ao Senhor, você tomar o nome dele em vão, ele está dizendo, se você tomar meu nome em vão, eu não terei você por inocente. Quer dizer, não adianta você ser dissimulado. Não adianta você saber o que você está fazendo e parecer, você se parecer inocente, porque às vezes nós fazemos isso diante das pessoas, né? Algumas pessoas fazem isso. Deus falou assim, não, se você tomar meu nome em vão, não tomarei você por inocente. Você vê que o dissimulado, ele tem um problema muito sério. A pessoa que é dissimulada sabe que não deve fazer, mas ela faz. Esse aí é o dissimulado. No Mateus lá 5, de 33 a 37 também, é a mesma coisa. Isso não é brincadeira. Né? Jesus, ele está ensinando
Está ensinando a lei para você não jurar, não jure, de forma alguma, não jure, porque não jures pela tua cabeça, porque não pode, no versículo 36, lá de Mateus 5, ele diz assim, não jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um só cabelo branco em preto, ou preto, né? Você não pode fazer isso. Seja, porém, o seu falar sim, sim e não, não. Sim, sim. O que passar disso é de procedência maligna. Ou seja, no falar tem responsabilidade. No que você fala na brincadeira, ou sério, ou alguma coisa que você acha engraçado, que você vai ver que as pessoas vão dar risada. E às vezes tem muitas pessoas que ficam com brincadeira com crente, alguma coisa assim. Às vezes é muito ruim isso aí. Brincar com a palavra de Deus, ou brincar com o próprio Deus. Né? Nós vemos aí alguns sites como Porta do Fundo, dos Fundos, falando algumas coisas engraçadas de crente, e muito crente dando risada. Isso é ruim, isso é mal para nós. Nós não devemos fazer isso. Entendeu? Brincadeira é algo muito sério, toma cuidado. E a conclusão da revista diz assim: vamos pensar um pouco mais a sério na brincadeira. Mesmo não queremos invadir um registro psicológico, devemos pensar que há pessoas que são incapazes de se divertir, migrando sempre para rir de alguém. Quando ela vai se divertir, ela vai pensar em fazer bullying, né? O tal famoso bullying com alguém. Vai achar alguma coisa engraçada numa pessoa e vai descarregar tudo em cima dela e alguém vai rir. O pensamento, ela só sabe brincar dessa forma. Né? Não sabe brincar sem ofender ninguém. Né? São pessoas que, para se livrar das consequências, simulam. São dissimuladas, quer dizer, dissimulam. São dissimuladas. E às vezes, ao invés de confessarem e se converterem, né? Se falar assim, desculpa, eu errei, eu pisei na bola, eu não devia ter falado o que eu falei. Na realidade, eu não posso fazer isso. Ou dizer assim, eu não posso dizer isso. Eu fiz, eu nem sei porque, você me desculpa, não vai acontecer mais, que não aconteça mais mesmo. Né? É pedir desculpa mesmo. Tais pessoas não sabem se divertir de modo saudável e cristão, visto que não conseguem dar boas risadas sem afetar a dignidade e a moral, até dos seus amigos. É uma verdade. Às vezes eu já vi pessoas perdendo os melhores amigos, de várias décadas, em função de quê? Em função de uma brincadeira tola. Nós não precisamos disso para nos divertir. Se este tem sido o seu caso, permita que a sabedoria do velho Salomão, inspirada por Deus, lhe ampare, né? E que você mude, que você retorne. Talvez a gente goste, tem alguns amigos, e esses amigos acham engraçado. Às vezes tem uma turma, né? Nós temos a turma que gosta de achar engraçado o que o outro faz e dar risada de algum defeito, de alguma coisa que o outro falou, ou de algum acidente, a pessoa caiu, ou a pessoa fez algo errado, que fica eternamente na mente dos amigos, mas essa pessoa, toda vez que toca nesse assunto, ela se constrange. Reveja isso, para que não aconteça mais. A Bíblia está dizendo que isso é tolice, nós não precisamos disso. E muitas vezes, quando você vê lá na frente, você precisa mais da amizade da pessoa do que rir dela por um momento. A amizade é alguma coisa eterna. Né? Um momento de riso, às vezes, uma brincadeira tola, dura alguns minutos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que você esteja pronto para toda semana. Dá uma olhada aí toda semana. Estuda comigo, eu estou passando da melhor forma possível, com leveza, todos os versículos, para que você possa meditar na sua casa, meditar na condução, meditar no trabalho, ou meditar onde quer que você esteja, põe o fone de ouvido e acompanhe a lição comigo. Vale a pena a gente meditar na palavra de Deus. A semana que vem, colhendo o que se plantou. Texto básico, Provérbios 28 de 1 a 10, né? 28 de 1 a 10. Tá bom? Deus abençoe sua vida e um bom domingo. Vamos orar, né? Vamos orar. Bendito e maravilhoso Deus, nós te agradecemos por esse momento, por esse dia. Que o Senhor nos guarde, nos livre de sermos pessoas dissimuláveis, de ser pessoas cínicas, de ser pessoas más e de pessoas sofrendo enquanto a gente dá risada, enquanto a gente se diverte. Nós não precisamos disso, Deus, nos conscientize. Toma o nosso coração, nos envolva com o teu amor, com o teu espírito sempre, ó Deus, para que nós não desviemos para a esquerda nem para a direita, Deus. Abençoe esses jovens, abençoe esse projeto que eu estou tendo, eles ouvirem a tua palavra, eles meditarem na sua palavra. Ó Senhor, eu sei que está muito difícil
esse trabalho com os jovens, eu peço a Ti, ó Deus, que me abençoe. Eu peço que abençoe, ó Deus, que Tua palavra é maravilhosa, a Tua palavra fala aos nossos corações, nos ensina e tem me inspirado muito. Deus nos abrevie esse tempo dessa pandemia, desse vírus, ó Deus. E que o Senhor, ó Pai, possa colocar no nosso coração o desejo de orar por cada família, por cada parente, pelo nosso país, pelo mundo, ó Deus. Para que essa vacina venha, ó Deus, e o Senhor mesmo abrevie esses tempos de sofrimento, de morte, ó Deus. São mais de 10 mil pessoas só aqui em São Paulo, ou no Brasil, Senhor, mais de 10 mil pessoas. São muitas pessoas partindo, muitas pessoas ainda sem se conhecer, sem, ó Deus, tomar a decisão de ter Jesus como seu único suficiente Salvador. Isso é mais terrível, Deus, para nós que somos cristãos. Abençoe esses jovens, que eles sejam jovens intercessores, que eles tenham esse desejo. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Até domingo e que Deus te abençoe. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora, Israel.